imagem que estamos a ver é dessa máquina. É uma máquina de radioterapia. Todo o país, só uma única máquina. Esta máquina está inoperacional há meio ano. Há 6 meses que esta, que é a única máquina de radioterapia que o país tem, está avariada. Está assim, inoperacional. Qual é a importância? Por que Moçambique tem que ter máquinas e não máquina? Máquinas de radioterapia operacionais. O que faz essa máquina? Qual é a contribuição milagrosa, entre aspas, de uma máquina como esta? Vocês sabem que o corpo humano é suscetível a várias doenças. Dentre elas, o cancro. Podemos ter vários tipos de cancro. Temos o cancro da mama, o cancro da próstata, o cancro do colo do útero, o cancro do pescoço, o cancro da cabeça, enfim, uma infinidade de cancros. Essa problemática exige um tratamento muitas vezes doloroso. É muito complicado tratar o cancro. E uma máquina como esta, a máquina de radioterapia, ela é usada no procedimento de tratamento do cancro. O paciente, a pessoa com cancro, ela é submetida a várias sessões neste tipo de aparelho. É um aparelho que tem uma contribuição fenomenal para eliminar, danificar o DNA das células cancerígenas, aquelas células que vão ao longo do tempo propagando-se no organismo, porque pode começar pode começar de uma zona localizada e o cancro, quando não é tratado, aquelas células, o DNA daquelas células vai se multiplicando, vai se distribuindo pelo organismo da pessoa até causar-lhe a morte. Quando a pessoa é submetida a esta máquina, há um tratamento localizado, essa máquina usando uma radiação, uma forte energia, uma energia própria, não é? Uma energia própria para uma área identificada como estando com essa problemática. Essa máquina faz um trabalho milagroso. Essa máquina vai exatamente ali, faz um combate contra essas doenças, contra essas células, no sentido de controlá-las. Portanto, pode haver aqui um tratamento paliativo ou curativo, no sentido de forma muito rápida, controlar essa situação desse DNA, dessas células e evitar a morte do ser humano. É uma máquina fundamental nesse tratamento, como disse. A par desta máquina de radioterapia, há também um outro tratamento que já ouvimos, temos ouvido falar aí da quimioterapia. É outro tipo de tratamento pelo qual são submetidos os doentes, portanto, as pessoas que padecem de vários tipos de cancro, portanto, são submetidos a esses tratamentos. A quimioterapia pode ser uma fase de transição, portanto, faz a quimioterapia e depois a pessoa vai passar para esta máquina de radioterapia. É um tratamento muitas vezes doloroso, mas necessário. Doloroso porque pode provocar alguns danos, pode provocar efeitos colaterais, como, por exemplo, desde logo, a fadiga que causa. É um tratamento, como disse, que obedece várias sessões. A pessoa pode fazer 5 sessões por semana. 5 sessões. E leva aqui nessa máquina, em média, 15 a 20 minutos, mais coisa, menos coisa, nessa máquina, para poder-se combater esse problema, quer seja do cancro da mama, da próstata, colo do útero, da cabeça, do pescoço, enfim, é submetido a esse tratamento e vai se controlando aquela situação. Quer a quimioterapia também tem este procedimento, diríamos, preliminar.
a pessoa depois vai avançar para que se possa controlar esse problema. O que está a acontecer no país é que essa máquina está inoperacional há meio ano, 6 meses. A questão que eu lhe coloco é a seguinte: o que é feito das pessoas com cancro da mama? O que é feito das pessoas com cancro do colo do útero? Com cancro dos pulmões? O que acontece com essas pessoas? Há um tratamento paliativo que é feito. Há pessoas que já cumpriram com as sessões de quimioterapia e já há muito tempo deviam ter entrado, já deviam estar a observar sessões de radioterapia. Até hoje não estão a beneficiar absolutamente de nenhuma sessão de radioterapia. A saúde dessas pessoas vai se deteriorando. As pessoas vão sentindo outro tipo de sintomas. Surgem outras situações. Como disse, há aquelas situações próprias do tratamento, que são os efeitos colaterais, a fadiga, a queda do cabelo, a náuseas, enfim. Mas essas situações, elas são próprias de um tratamento, contra o cancro. É normal que isso ocorra, mas é doloroso, mais doloroso ainda, a pessoa ter que ser submetida de forma constante à quimioterapia. Já deviam ter passado por aqui. Eu lembro-me, vamos acompanhar aqui uma entrevista de uma jovem, uma mulher que já teve cancro. Ela venceu o cancro. Infelizmente, seguiu-se a mãe. E ela passou da radioterapia, estava operacional. A mãe está agora com cancro e está a fazer quimioterapia, não pode ir a essas sessões porque a máquina está avariada há meio ano. Os médicos, permitam-me falar dos médicos, grandes profissionais, grandes senhores que estão ali no serviço de oncologia no Hospital Central de Maputo, grandes senhores, sem equipamento apropriado, sem equipamento disponível, há 6 meses, esses médicos fazem milagres aqui. Fazem de tudo para minimizar os danos da avaria desse equipamento. 6 meses passam, não há sinal da reposição dessa máquina. Essa máquina, eu estava aí a consultar os preços, é uma máquina que é cara, sim, é cara. Para mim, eu como indivíduo, extremamente cara. Mas para um país chamado Moçambique, um país com isso tudo que nós sabemos que tem, essa máquina anda por aí, não estou a falar, atenção, não estou a falar da reparação, porque ela não está obsoleta. É uma peça que está avariada, que as pessoas que já fizeram sabem que tem uma espécie, eu penso a realização pode nos dar essa imagem, tem uma pessoa, tem uma parte onde a pessoa que vai beneficiar da radioterapia vai se deitar, tem que se deitar e aquilo avança para esta máquina para se fazer o tratamento localizado. Exatamente. Esta base que estamos a ver aqui, ela não está devidamente ajustada. Não estando ajustada, se a pessoa vai ser submetida à radioterapia, sem o devido ajustamento dessa base, essa avaria pode provocar outro tipo de danos, não só na máquina, como na pessoa que precisa do tratamento. É isso que está a deixar a máquina inoperacional. 6 meses, eu dizia que fiz aí uma busca aí de máquinas similares. Máquinas similares andam por aí, qualquer coisa como 160 milhões de meticais. Fiz o câmbio. 160 milhões de meticais. Devem estar a dizer algumas pessoas, mas todo esse dinheiro Moçambique vai arranjar aonde, Matavel? Todo esse dinheiro é muito, Moçambique não tem. Parei, esperei. Eu quero recordá-lo que no ano passado a Comissão Nacional de Eleições distribuiu aos partidos políticos no âmbito da campanha eleitoral 260 milhões. É o valor que a CNE pegou e entregou aos partidos políticos para poder fazer campanha eleitoral. 260 milhões de meticais.
Estou a falar só da campanha. Não estou a falar da produção de material de votação, de pagamento de salários lá, o pessoal, nada disso. Estou a falar apenas do dinheiro da campanha eleitoral. Agora, justifica-se um país como Moçambique levar 6 meses sem uma máquina importante para a saúde dos moçambicanos? É a única máquina que o país tem. A saúde é urgente, a saúde é hoje, a saúde não se adia, a saúde não é amanhã. Os médicos têm que fazer magia para poder garantir saúde ali dos pacientes. O Hospital Central de Maputo, quer o pessoal serventuário, os enfermeiros, todos eles envolvidos estão a fazer magia para que os doentes oncológicos provenientes de todo o território nacional, porque todos aqueles que padecem de cancro são assistidos no Hospital Central de Maputo. E é ali, mesmo com a máquina variada, que se deve fazer magia. Quantos meses deverão passar para termos esta máquina operacional? Precisamos de quanto tempo, autoridades moçambicanas? Quantos meses deverão passar para esta máquina ser colocada novamente em condições de beneficiar as pessoas que precisam de saúde? Beneficiar também e facilitar, não é? Esse é o termo, facilitar o trabalho dos médicos. Os médicos estão a fazer magia, estão a fazer milagres. 160 milhões é o valor no mercado internacional para aquisição de máquina parecida. Essa máquina foi adquirida e houve um contrato para manutenção. Consta-me que não estava-se a pagar com regularidade. A empresa disse, foi acumulando dívidas, fazia manutenção. Tem que fazer manutenção. Se você não faz manutenção, o custo vai ser este. A empresa disse nada. Trabalharam convosco, não vale a pena. Trabalhar nesse regime de dívida, não pagar, não vale a pena. Abandonou, quero dinheiro. Quero dinheiro. É complicado. É preciso criar condições para a reparação dessa máquina. Daqui a pouco vamos ouvir os doentes oncológicos, vamos ouvir as pessoas que padecem de cancro, vão ao hospital e quando vêm, o Hospital Central é ali, o Hospital Central de Maputo é ali, começam a se sentir recuperadas. Tem a luz no fundo do túnel e depois são informados que a máquina está há 6 meses inoperacional. A situação de saúde deteriora-se. Iremos uma ótima tarde. Daqui a pouco vamos ouvir vozes de desespero, pessoas que padecem de cancro no país e que foram movimentados para o Hospital Central de Maputo. Quando o cancro foi diagnosticado, esperavam que fosse o passo inicial e quase decisivo para o controle dessa doença. Não sabiam que iriam encontrar mais um obstáculo, a avaria da máquina de radioterapia. Quando este grupo entrou em contato comigo na semana finda, eu conversei com um conhecido, um amigo médico, que disse-me que o atraso ou a interrupção no tratamento do cancro, o atraso ou a interrupção não programado na radioterapia pode tornar o tratamento extremamente complexo. Ele fazia um cálculo, dizia que só um atraso de uma semana, um atraso não programado na radioterapia de uma semana, num eventual cancro, por exemplo, na cabeça ou no pescoço, pode reduzir a uma média de 10 a 12% a evolução positiva da pessoa. Estamos a dizer que a máquina avariada é também sinal de mortes no silêncio, mortes silenciosas. São 6 meses de avaria, são 6 meses de um trabalho abnegado, de voltas que os médicos têm que dar para reduzir o sofrimento das pessoas com cancro. Fazer quimioterapia
Voltar à quimioterapia quando já devia passar da radioterapia é um sofrimento a dobrar. Esse tipo de tratamento de cancro, meus caros, é um tratamento extremamente complexo. Os efeitos colaterais quase que não falham em maior parte dos casos. Fadiga, problemas ligados até mesmo a náuseas, perda de cabelo e uma série de complicações. Um país com 30 milhões de pessoas ficar 6 meses com uma máquina variada, 6 meses, meio ano, é nossa incapacidade. Nós estamos a falar de máquina obsoleta, uma máquina que não se pode... É uma avaria que já foi identificada, meu Deus. A avaria já foi... E é reparável essa avaria. Mas também devemos pensar como é possível um país com uma extensão territorial como esta, com tantas pessoas, só termos uma máquina de radioterapia. Mas, boa tarde. A única máquina de radioterapia que o país possui está variada há meio ano. As soluções não aparecem, o desespero aumenta junto das pessoas com doenças oncológicas. O Hospital Central de Maputo, a maior unidade sanitária do nosso país, é a única que dispõe dessa máquina. O trabalho dos médicos é sobrecarregado, eles devem trabalhar quase que no improviso para garantirem a saúde das pessoas que procuram pela saúde naquela unidade sanitária. Esta é a máquina que aguarda pelo dinheiro há meio ano, para que daqui possam várias pessoas, mulheres com cancro da mama, com colo do útero, com cancro do colo do útero, aí pessoas com cancro da próstata, com cancro na cabeça, no pescoço, nos pulmões, possam beneficiar de assistência médica. Não se sabe quando é que se vai disponibilizar uma nova máquina, ou no mínimo, a reparação desta, para daqui sairmos para uma eventual situação de equipar todas as unidades sanitárias do país com máquinas apropriadas. Enquanto isso não acontece, a angústia toma conta não só dos doentes, como das famílias que já não sabem o que fazer, porque inclusive os sintomas de pessoas que padecem do cancro aumentam. Olha para esta mulher, você olha para a barriga, pode concluir, ao vê-la neste estado, que ela está grávida, que ela é gestante. Não é gestante essa mana, ela está com cancro. Está com cancro, não é gravidez. É uma realidade esta que se vê na maior unidade sanitária do nosso país. O desespero aumenta porque não há previsão da reparação da máquina. Acompanhe a informação completa. Balança. Há quase um ano, esta mulher diagnosticada com cancro do colo do útero aguarda pelo início da radioterapia, depois de completar várias sessões de quimioterapia no Hospital Central de Maputo. A minha médica oncologista alega que o líquido é por causa do útero, o útero é que causa líquido. Quando é assim, tem que fazer de novo outra quimioterapia de cinco sessões, uma quimioterapia intensiva, que eu tenho que me manter de baixa por 5 dias. Para mim isso é complicado. Com o tempo a passar e sem acesso ao tratamento, ela começou a desenvolver novos sintomas. Para quem a vê, pode parecer uma mulher grávida. Eu fiz a primeira quimioterapia de 6 sessões no ano passado, terminei em dezembro, mas de lá para cá, nesse ano de 2025, comecei com uma outra doença estranha, com barriga grande, que enche, dizem que é líquido. E quando vem no hospital tem que drenar esse líquido aqui. O drama afeta também a família. Até que no início, quando ela estava a começar a receber o tratamento, foi uma coisa que também lhe motivou. Teve motivação, teve toda a motivação para poder fazer todas as injeções de quimioterapia, porque também é um processo que é muito difícil e é uma coisa que é muito invasiva.
Só que então, de repente, terminou em novembro, tinha que aguardar a segunda fase, que é da radioterapia. E em janeiro, de repente, ela começa a passar mal, tendo um outro tipo de problema, já de barriga, em que a barriga dela começa a inchar. São vozes de pacientes com diferentes tipos de cancro que lutam pela vida aqui nos serviços de oncologia do Hospital Central de Maputo. A falta da máquina de radioterapia coloca em desespero pacientes e também famílias destes que contam que os seus familiares já chegaram a fazer mais de 10 sessões. Outra mulher que prefere não mostrar o rosto acompanha a filha diagnosticada com cancro do útero há mais de 2 anos. Após completar a quimioterapia, espera agora por um tratamento que não tem data para recomeçar. Então foi dado um tempo para vir fazer o tratamento da radioterapia. Cá viemos, a máquina está variada, passou já mais de 1 ano que essa máquina está variada. Consequências, voltou a ter problemas, voltou a ter sangramentos, voltou a ter dores e teve que voltar às mesmas sessões de quimioterapia, um tratamento violento, um tratamento que ela própria já estava a desistir da quimioterapia. Enquanto a máquina continua inoperacional, cabe às famílias convencer os pacientes a manterem a quimioterapia e a esperança. Eu tive que chorar, pedir para me ajudar. Ela está a dizer, mãe, eu já não aceito, já não quero fazer a quimioterapia. Eu tive que chorar para ela e ela está aí. Trago-lhe de rastos para a quimioterapia. Está aí a levar a quimioterapia para ela. Tem que fazer mais um ciclo que corresponde a 6 sessões de quimioterapia. Daí vão dar mais uma avaliação enquanto espera. Enquanto a tal máquina não estiver, ela terá que voltar. Elisa venceu o cancro com o apoio da radioterapia. Agora vive novamente o drama ao acompanhar a irmã com o mesmo diagnóstico. Comecei a fazer o tratamento de 2020. Fiz 14 sessões da quimio e passei para a rádio. Graças a Deus fiz a rádio, terminei, agora estou bem. Quanto tempo é que fez a quimioterapia? 1 ano e 2 meses. Vou estar na fila da rádio. Porque a rádio começou a ter uma máquina e há muita gente, tem muitas senhoras já na fila. Sim. Antes da avaria, os serviços de radioterapia atendiam em média mais de 30 pacientes por mês, a maioria com cancro do colo do útero. Hoje, as filas apenas crescem. Esta mulher foi recentemente diagnosticada com cancro do útero. Está em início de quimioterapia, mas o medo é constante, desde que soube que a máquina de radioterapia está inoperacional. Daqui a pouco é terminar. Mas aqui é um problema. Depois de terminar a quimioterapia e voltar a repetir de novo, porque a máquina não está a funcionar. Da radioterapia. Estamos a sofrer e muita gente está a morrer. Está a morrer porque a máquina não está a funcionar já há 1 ano e alguma coisa que a máquina não está a funcionar. Centenas de doentes são transferidos de outras unidades sanitárias para o Hospital Central de Maputo, o único no país com uma máquina de radioterapia. Esta mulher tem um marido internado com cancro da pele e, tal como os outros, aguarda para a reativação do tratamento. Tem meu marido, ele já começou a fazer quimio. Já completa 1 ano, nunca melhora, mas quando procuro saber, estão a dizer que a máquina está estragada. Estamos a pedir ajuda, ajuda mesmo, ajuda de verdade. Já há um bom tempo eu estar com meu marido a sofrer tanto. A radioterapia utiliza radiação para destruir ou impedir a multiplicação das células cancerígenas. É um dos tratamentos mais comuns e eficazes contra o cancro, podendo durar entre 4 a 5 semanas, dependendo do caso. Quer dizer, é um sofrimento grande. Muitas senhoras estão a perder vida por causa da máquina que não está a funcionar. Porque quando a pessoa faz a quimio, automaticamente não pode parar. Depois de 6 meses tem que passar a fazer a rádio. Mas se a rádio funcionar, não tem como. Aqui eu estou com o coração apertado, porque eu não sei o que vai acontecer com a minha irmã depois de terminar os 6 meses, porque ela vai ter que fazer a quimio até. O nosso acesso ao setor da radioterapia do Hospital Central de Maputo confirmou a avaria da máquina há meio ano.
dizer que desde que o aparelho deixou de funcionar há sensivelmente um ano, o hospital não deixa de fazer esforços para que o aparelho volte a operacionar. Entretanto, houve vários constrangimentos, naturalmente, que condicionaram que tivéssemos o aparelho prontamente. Mas, ainda assim, está-se a fazer esforços e nesses dias a gente percebe que as coisas estão quase a se alinhar para que o aparelho volte a funcionar. Este é o aparelho de radioterapia, aliás, o único a nível do país. Há um ano que não está a funcionar. O desnível da mesa levou a que os doentes não beneficiassem deste aparelho. Um problema aparentemente pequeno, segundo os médicos, mas que pode trazer complicações ao insistir em colocar os doentes neste ponto. Ou seja, poderão ser tratados ou mexidos órgãos necessários. Enquanto o aparelho não é reparado, os profissionais de saúde continuam a prestar apoio com os meios disponíveis. Mas a frustração dos pacientes é cada vez maior. Independentemente de se a radioterapia está a funcionar ou não, está todo o tratamento. O cancro é uma doença complicada. O cancro é uma doença difícil. É uma doença muito agressiva e mutilante. Eventualmente também ela é mortal. A gente pensa que invariavelmente um doente com cancro, se não tratar, ela vai morrer da doença. Os tratamentos para o cancro também são tratamentos agressivos, eventualmente, para fazer face à própria doença e pode ser que tanto tenha também os seus efeitos. Com apenas uma máquina de radioterapia em todo o país, a avaria significa a suspensão total deste tipo de tratamento. O que os pacientes e familiares esperam agora é a sensibilidade do governo e respostas urgentes para uma situação que coloca vidas em risco. Lamento bastante, dou muita força aos nossos irmãos que todos os dias renovam a esperança ao se dirigirem para este local e ansiosamente aguardam por uma resposta satisfatória, ouvir que a máquina já foi reparada, que já podem voltar a beneficiar das sessões de radioterapia, é qualquer coisa como positivo. E essa positividade está a ficar distante. O tempo passa, já vai meio ano. Não temos, e é difícil a essa altura, quantificar as vítimas mortais resultantes da inoperacionalidade desta máquina. Mas se ela existe e foi instalada ali, é porque ela é importante. Já o dissemos e ouvimos também na reportagem que é uma máquina que é fundamental. É muito importante para o controle do cancro. Vários tipos de cancro. Cancro do colo do útero, cancro da próstata, cancro da mama, cancro dos pulmões, da cabeça, do pescoço. É muito importante. Na falta deste equipamento, o atraso na assistência, o atraso na recuperação, as pessoas fazem quimioterapia, terminam a quimioterapia, na esperança de poder entrar, é o passo seguinte este, e voltam a fazer quimioterapia, com todos os danos colaterais que são conhecidos, desde a queda de cabelo, as náuseas, as dores. É um tratamento bastante doloroso. Nós, 30 milhões de moçambicanos, estamos incapazes mesmo. Ministério da Saúde, não conseguimos mesmo, nós não conseguimos recuperar essa máquina. Não há capacidade aqui interna para... Não há dinheiro aqui em Moçambique. Será que não há dinheiro para recuperarmos essa máquina? Os médicos estão a ter uma sobrecarga. Os médicos estão a trabalhar e tentar retardar, buscar fórmulas e fórmulas para evitar mortes e evitar maior sofrimento por parte das vítimas, dos pacientes. O Hospital Central de Maputo está a fazer isto. É uma grande luta. Por favor, alguma coisa tem que acontecer. Não estamos a falar de 6 dias. Estamos a falar de 6 meses, meio ano de avaria.
Não pode ser normal. Não pode ser admissível. Custa-me aceitar. É verdade que a democracia custa muito dinheiro, mas já o disse, uma máquina nova como esta, aí anda a 160 milhões por aí. Mas hoje, no ano passado, 130 milhões na verdade, no ano passado, ouvimos que a Comissão Nacional de Eleições disponibilizou para os partidos políticos 260 milhões de meticais para atividades ligadas à campanha eleitoral. Só para a campanha eleitoral. Não estamos a falar da votação propriamente dita. Estamos a falar da campanha eleitoral. 260 milhões de meticais. Agora, hoje, nós não conseguimos, se calhar, 20% disso para reparar uma máquina como esta. As pessoas estão a ir ao hospital, estão a perder esperança, as famílias estão a ficar angustiadas. São pessoas que vêm de Nampula, outras do Niassa, de Cabo Delgado, de Maputo. Por favor, não podemos normalizar isto. Não se pode normalizar a sobrecarga aos médicos. O Hospital Central de Maputo está a fazer magia, está a fazer milagres. Não se pode normalizar isso. Que se olhe para esta situação com máxima urgência. Daria-me por satisfeito se me dissessem daqui a 2 semanas que a máquina já está operacional. Que as pessoas que precisam de sessões de radioterapia já voltaram. Algumas iniciaram essas sessões quando a máquina estava operacional. E quando faziam essas sessões, a máquina variou. Tudo que tinha sido feito, zero mesmo. Tem que recomeçar. Agora estão a fazer quimioterapia, que é um tratamento doloroso. E depois voltam para aqui. Não dá. É difícil aceitar. Enquanto nós olhamos para essas situações, que merecem claramente uma pronta intervenção das nossas autoridades, mais do que um termo que dizem os políticos aí, eu não gosto de ouvir aquilo aí. Os políticos resistem aí, os nossos dirigentes resistem isso. Eu não gosto, eu acho que o povo também não gosta. Dizem assim, alguns quando querem nos enganar de forma bastante inteligente. Estamos a envidar esforços, sabe? Envidar esforços. Envidar esforço aqui, envidar esforço ali, envidar esforço ali. Estamos a envidar esforço. Olha, quando é que vai ser resolvido o problema dessa estrada? Estamos a envidar esforço. Quando é que vai ser resolvido o problema desta embarcação? Estamos a envidar esforço. Quando é que vai ser resolvido o problema dos salários? Estamos a envidar esforço. Chega de envidar esforço. Esta mana está assim. Não pode. A família, ela e outras pessoas não querem ouvir de envidar esforço, querem ouvir o problema ultrapassar. Mas, por favor,